Colegas, amigos e parentes, mais um Pod APAS. Aqui quem fala é o Decarlo Trevisan, o presidente de APAS Rede, Associação dos Profissionais da Área da Saúde. Hoje estamos presentes aqui com o Dr. João, nosso associado. Já falamos, Dr. João. E também nosso convidado aqui, Dr. Enfermeiro, Dr. Thiago Freire, esse especialista em urgência e emergência, atuante, um gestor, atualmente atua na parte da urgência e emergência e tem sua especialização. Dr. João, se apresenta, por favor. Eu sou o Dr. João Paulo Riga, sou o dono da Riga Odontologia e represento também a Sumult Odontologia. E estamos aqui com mais um podcast e hoje vamos passar para o nosso entrevistado se apresentar um pouquinho e vamos dar um seguimento. Dr. Thiago, pode ir. Tá certo. Eu me chamo Thiago Freire, popularmente conhecido como enfermeiro Thiago Freire. Eu sou pós-graduado em terapia intensiva, gestão hospitalar e urgência e emergência. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em enfermagem e em resgate aéreo, né? Então a gente vem fazendo um trabalho diferenciado, além de alguns outros envolvimentos também na parte de serviço social do município de São José dos Pinhais, onde a gente atua aí com um projeto chamado Saúde nos Bairros. Doutor João, aproveitando o currículo extenso, grandioso desse nosso convidado, Dr. Thiago Freire, e um dos motivos que nós lhe convidamos é saber assim, um pouco mais sobre a sua representatividade na parte política. A gente percebeu que você, junto com a área da saúde, a área da enfermagem, decidiu se arriscar nessa missão dessa política pessoal. O que você me diz sobre isso? O meu envolvimento na política, ela deu-se a partir de 2015, né? O ano de 2015, então é uma história muito grande que vem de lá para cá, né? E ela conta-se desde o dia 10 de maio de 2015, que essa data, 10 de maio, ela é uma data marcante para nós, que foi a perda do meu pai, né? Então, a partir desta data, eu entendi que na saúde, tanto a pública quanto a saúde privada, ela precisa de um trabalho diferenciado, né? Então eu busquei, na política, entender como que funcionava a parte do Sistema Único de Saúde, o atendimento de urgência e emergência para aqueles pacientes eminentes à morte, né? E foi aí que eu comecei a entender que tudo que a gente faz, indiferente de ser saúde privada ou ser saúde pública, ele precisa da política. A política está envolvida a todo tempo, em qualquer momento nosso, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, ele não deixa de ser uma política. Então tudo que nós fazemos voltado para a política. Então a partir de 2015 que deu-se o início, né? E o meu envolvimento realmente na política, em 2015 eu comecei a buscar caminhos e estratégias, e a partir de 2018 foi quando eu ingressei realmente, que foi onde comecei a conhecer grandes lideranças, que eu passei a conhecer prefeitos, vereadores, deputados, né? E foi aí que eu fui conhecendo esse mundo político, e é onde eu permaneço até hoje, prestando alguns serviços para um aqui, prestando para outro ali, né? Dentro do próprio município onde eu resido hoje, né? A gente é bem engajado com a política municipal, principalmente ali, né? Doutor Thiago Freire, você acha que esse teu conhecimento da política, a enfermagem em si, está politizada ou está preparada para estender esse ato político? Veja, nós temos hoje, nível Brasil, acho que mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem, né? Nós contabilizamos isso junto com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Só que no estado do Paraná, até onde eu tenho conhecimento, eu não sei se realmente os números batem ou não, mas nós devemos ter aí em torno de 145, 150 mil profissionais da enfermagem. Desse quantitativo
nós podemos dizer aí que pelo menos 10 ou 15% desses profissionais eles são atuantes na política, porque a grande maioria eles não aceitam, eles não querem, eles se sentem obrigados, mas eles preferem dar o voto dele para qualquer pessoa, mas eles não pesquisam o político, né? Então eu acho que a nossa categoria, a enfermagem em si, ela precisa se politizar mais, entender, saber quem é o seu candidato, o que o candidato ele faz, né? E a enfermagem ela precisa estar engajada e lançar candidatos, ela precisa acrescentar confiança naquele que é candidato também da saúde, né? Quer fazer alguma pergunta? Eu sempre fico intrigado em saber o que leva uma pessoa a ir para a política, porque realmente acho que a pessoa tem que ter uma motivação muito forte. Parece que esse ato ali mudou realmente, que você entrou com uma motivação de vida nisso daí. Espiritual já, né? Já teve foi algo realmente para se lutar, né, doutor? Foi muito complicado, né? Nós tivemos que passar por um processo de reeducação, né? Vamos dizer assim, reeducação emocional, né? Porque nós tivemos que, além de trabalhar a perda do meu pai, tivemos que trabalhar a depressão da minha mãe, né? E não foi um trabalho muito fácil. E aí o nível de estresse de nós, irmãos, também elevou muito, né? E ainda bem que nós tivemos ali as esposas, né? E o esposo da minha irmã que conseguiram naquele momento ali balancear tudo, né? E graças a eles que nós estamos bem hoje, né? E essa perda do meu pai, ele me motivou assim a entrar nesse mundo para a gente tentar entender como que funciona, porque o sistema ele é muito diferente daquilo que a gente imagina. Não é simplesmente você ir lá e colocar o seu nome e dizer, olha, eu estou aqui, vote em mim. Não é. Você precisa convencer o seu candidato. Por que você está saindo a candidato? O que você pretende com aquilo, né? Você precisa entender o que é o trabalho de um executivo e qual que é o trabalho do legislativo, né, dentro do município, né? O que faz um prefeito, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, federal, o que é uma emenda, né, impositiva, por que precisa de tudo aquilo ali. Então você precisa entrar nesse mundo. E quando eu tive essa perda, em 2018 eu entrei nessa briga. Em 2018, ao final do ano, eu lancei o projeto Saúde nos Bairros. E o que esse projeto tinha em mente? Trabalhar atendendo a população. Mas qual era o tipo de população? Era qualquer uma? Era aquela pessoa que morava no bairro de periferia, no bairro mais simples, no bairro humilde, né? Não era aquela pessoa que mora lá no centro da cidade, que tem o dinheiro. Então essa pessoa, até retifico a minha fala, eu falei qualquer uma, né? Não é qualquer uma, é aquela pessoa que tem a necessidade. Por quê? Porque é na atenção primária que tudo acontece, não é na secundária. O que vai chegar na secundária para mim? Né? O que vai chegar na secundária para mim? O paciente iminente à morte, o paciente que recebeu um tiro, que recebeu uma facada, que é um acidente de trânsito, vítima de agressão. Mas o paciente da atenção primária é o principal, é o primordial, porque se eu moro aqui do lado da unidade básica de saúde, por exemplo, e eu tenho naquele momento uma dor torácica, é a unidade básica de saúde que eu vou procurar naquele momento para ter o meu primeiro atendimento. Vai ser feito o eletrocardiograma e dali eu vou encaminhar para um outro hospital, né? Eu aciono a ambulância e a gente encaminha. Então tudo isso que eu fiz, ele foi voltado para a política. Saúde nos Bairros, ele nasceu voltado para a política. Por quê? Porque foi usando esse trabalho que eu comecei a atender a população de graça, sem ter acordo com o empresário, com o comerciante, com o secretário de saúde. Eu tirava tudo do bolso e cedia para essa população, né, mais carente, na iminência de ajudá-los, né? Doutor Tiago, qual foi a grande dificuldade que você viu nessa batalha, nessa bandeira, quando você entrou na política? A primeira dificuldade maior que eu tive foi a parte financeira, né? O primeiro passo que você precisa ter é ter um nome. É diferente dos outros políticos. É diferente, completamente diferente, porque você precisa ter um nome formado. Se você não tem um nome formado, você precisa ter um grupo muito forte,
para te apoiar, né? São essas duas bases que você precisa ter. E quando eu iniciei, eu não tinha esse nome formado. E eu comecei a fortalecer esse nome através desse projeto, através de atendimentos que eu fazia em domicílio, que o pessoal me ligava, eu deixava o final de semana, ia fazer os meus atendimentos, através de uma live que eu fazia, né? Qualquer tipo de trabalho que eu fazia, que me colocava na exposição. Então, sem eu fazer isso, eu teria uma dificuldade, porque eu não teria a parte financeira para me dar esse suporte, eu não tinha um grupo que me fortalecesse, né? Diferente de hoje, né? Hoje nós temos aí alguns amigos, né? Que se eu precisar eles vão me fortalecer, assim como eles precisam eu vou lá e ajudo e eu fortaleço eles, né? E isso também diz muito da questão de fidelidade, né? Eu sou muito fiel àquele que me ajuda e eles me ajudam e eu ajudo eles bem tranquilo. E o que a enfermagem fez para apoiar? É uma pergunta bastante difícil, né? Eu pergunto porque assim, você está direcionado e você tem uma bandeira da saúde. Esse quantitativo de profissional que nós temos hoje, nós temos que entender o seguinte: nós não conseguimos ter o apoio integral desses profissionais, né? Dependendo do município que você é candidato, você não vai ter um quantitativo de profissionais que moram e votam naquela cidade, né? Então esses você já vai ter que tirar. Se você tem um município com 1000 profissionais de enfermagem, pelo menos a metade disso aí eles devem morar fora e votar fora dali da cidade. A outra metade, obviamente, que se for votar para você, né, você vai ter que fazer uma linha de corte ali de pelo menos 30% desses 500 profissionais que tem, né? Porque o outro vai votar para o irmão, vai votar para o tio, para o vizinho que mora do lado, mas eles não depositam a confiança naquele momento de votar em você, até mesmo porque eles conhecem outras pessoas muito mais tempo que você, né? Doutor Thiago, também você falou que a margem de quantidade de inscritos, seja, vamos calcular aí 140 mil inscritos, né, da área da enfermagem, e acho que falta politização para essa categoria poder ter mais apoio, ou o que você acha que está faltando a gente trabalhar esse assunto de desenvolvimento da enfermagem para poder ter mais força política? Confiança, né? Falta levar confiança para esses eleitores, né? Interessante, né? A gente não se baseia só no voto, mas não em troca da confiança. A gente precisa trazer a confiança, né? E trazer, elevar, né? Porque você é o candidato. O que você vai trazer para mim? Entendeu? Você tem uma empresa, você é a imagem da sua empresa, não é? Você se veste da forma com que você quer que a sua empresa ande. Se você é um homem elegante, você vai se arrumar e vai ser cordial com os seus clientes. Né? Agora, a enfermagem ela não é diferente. Né? Se eu quero o voto da enfermagem, eu tenho que levar propostas, eu tenho que vender a minha imagem, eu tenho que mostrar para eles qual é o caminho, né? Mas sem mentira, né? Eu acho que a confiança ela é a base de tudo. Né? A enfermagem, a nossa categoria, nenhum de nós somos bobos, né? Então nós sabemos quando o cara está mentindo e quando o cara não está. Né? Se você disser para mim que você vai colocar numa UTI de 10, que tem, vamos dizer que são 10 boxes, né? E o dimensionamento ele me dá 6 profissionais de técnicos de enfermagem, como 6 profissionais atuantes na parte da assistência. Se eu disser para você que eu vou colocar mais 3 profissionais, eu vou estar mentindo. Né? Eu não posso complementar mais 3 profissionais ali para virar em 9 profissionais numa unidade onde eu tenho 10 boxes de UTI. Se o dimensionamento hospitalar me dá 6, eu já começo mentindo. Então a enfermagem ela não é boba. Né? Agora, como que eu vou chegar e vou falar para ele, olha, você não vou mais tirar você de um setor e vou te colocar no outro. Eu não consigo fazer isso. Se eu não tenho funcionário, eu preciso tirar ele daqui e colocar ali. Então, a confiança é a base de tudo, entende? Então, eu não posso começar mentindo. Qualquer trabalho que você for fazer, principalmente voltado para enfermagem, tem que ser na verdade. Legal. Doutor já mostra que é uma pessoa vivida na área mesmo. Sim, né? sim. Base o desenvolvimento. E na prática e no... E o que é a enfermagem em si? Digamos lá, o doutor Freire é o vereador, é o prefeito, é o deputado. O que
a sociedade não viu e a categoria não viu que pode atribuir esse desenvolvimento para a sociedade, para a população. Você pode reformular a pergunta que eu não consegui entender. Por exemplo, assim, o Dr. Freire agora hoje é prefeito da sua cidade, agora é São José dos Pinhais. Você, como enfermeiro, com a categoria da saúde, é eleito como prefeito e pode ter qual que é a sua atribuição perante a sociedade e para a categoria na sua representatividade. Você veja só, em São José nós temos hoje duas vertentes, né? A primeira a primeira estratégia nossa e da minha parte, principalmente da minha parte, é tentar com que a nossa prefeita ela seja reeleita, que não sei se eu posso falar, posso? Pode, a prefeita Nina Singer, eu quero muito que ela seja reeleita, justamente pelos trabalhos que ela já executou dentro do município e o que ela fez também e tem feito pela saúde, né? Junto com o nosso governador. Está saindo um hospital dentro do nosso município, né? E tudo isso é pensado para os profissionais, não é só pensado para a cidade, é pensado para o atendimento dos profissionais, para melhorar, né? E depois, segundo passo, para os pacientes, né? Por que eu falo isso? Porque dentro de qualquer estudo que a gente faça dentro da saúde, o primeiro que tem que ser protegido somos nós. Depois faz a parte da gestão. Então nós temos que cuidar a nossa parte, depois cuidar do secundário, que é o paciente, que é o nosso bem maior, o mais precioso, né? Cuidando disso aqui é o que a prefeita está fazendo, ela está fazendo essa vertente aqui, né? Ela, junto com o nosso governador, esse hospital vai sair cerca de 153 milhões de reais, né? O ex-secretário de saúde do estado, Beto Preto, assinou toda a documentação, junto com o nosso governador Ratinho e a Nina Singer, né? E qual que seria a outra vertente? Em São José existe uma briga já de muitos anos das 30 horas, né? Só que a gente precisa entender se isso não onera os cofres públicos. E eu sou a favor das 30 horas em qualquer município do estado, né? Eu sou a favor dessas 30 horas. O problema aqui em São José, a gente precisa entender que é um município hoje que passa de 140 mil habitantes, já é uma cidade que nós temos um segundo turno, né? E esse ano, inclusive, a gente tem o segundo turno nosso lá. E a gente precisa entender se não vai onerar esses cofres públicos. A enfermagem ela precisa trabalhar, tem esse dimensionamento que já foi feito por alguns profissionais da saúde e eu tive acesso a esses documentos e é um trabalho muito bem elaborado, muito bem feito, está bem amarrado, só que precisa ir para votação. Quem vota nesses projetos? Né? Os legislativos, né? Quem são os profissionais legislativos? Os vereadores. Passando por isso aqui vai para o executivo. Então não é um trabalho simples, né? E aí você precisa entender, se eu der as 30 horas, será que não vai faltar pagamento para o mês que vem, para o outro funcionário? Eu não tenho esse acesso aos números de cifras do município, né? Então eu não posso dizer, né? Só que é uma briga que já tem muitos anos, não é de agora. Eu gostei que o doutor ele é bem realista quanto à situação, ele não está só envolvido na realidade ali, né? Ele mexe com o gestor, né? Parte de fiscalizador também. Não voto em São José, mas se tivesse votando em você. Que bom, obrigado. Mais um voto, né? 2 votos. Está indo bem. Daqui 4 anos, quem sabe, já pode mudar o título. E nessa empreitada de candidato, o que você acredita que você pode cobrar da sua categoria para o desenvolvimento? Eu acho, como eu falei no início da nossa conversa, a nossa categoria ela precisa se politizar mais e precisa confiar mais, né, ao trabalho de quem está disponível a colocar o nome, né? Eu coloquei o meu nome à disposição em 2020, né, e fiz 391 votos, né? Eu sempre trabalhei com margens, né? Eu me planejei para trabalhar para um determinado quantitativo de votos. Em 2020, a minha meta era fazer 600 votos. Essa era a minha meta. Por quê? Porque nós tínhamos a ideia de fechar a legenda e fazer uma cadeira. Pois bem, fechamos a legenda e fizemos uma cadeira. Mas a ideia nossa era fazer 2 cadeiras. Né? Naquela época eu era afiliado ao Avante, hoje não mais, né? Mas naquela época eu era afiliado ao Avante, então a nossa ideia do nosso grupo naquele momento era fazer 2 cadeiras.
fechamos a legenda, fizemos uma cadeira e com esses votos que faltou para mim, poderia ter fechado para a segunda cadeira, né? E eu não consegui fechar por quê? Porque eu adoeci, foram 15 dias que eu fiquei hospitalizado na época, né? E ainda assim, dentro da minha margem, do meu planejamento, eu fiz 391 votos. Então eu fui muito bem, perto daquilo que eu tinha planejado. Para esse ano, enquanto eu estava candidato até o último dia 4 de agosto, se eu não me engano, nós estamos em setembro, né? Agosto, dia 4 de agosto, né? Então, até o dia 4 de agosto, a minha margem era fazer 1.300, 1.400 votos, né? A gente sabe que é duro chegar, não é fácil, porque a batalha é grande, você vai disputar com pessoas que estão ali envolvidas já há muito mais tempo do que eu, né? Então a minha meta esse ano era fazer 1.300, 1.400 votos. Só que para isso eu teria que ir lá e buscar esses profissionais e mostrar para eles que o caminho é aqui. Né? Olha, você não vai, então vamos comigo e me ajuda. Né? Me coloca lá que a gente pode ter uma parceria. Vocês têm proximidade, têm o conhecimento que eu tenho, vocês sabem onde eu posso chegar e onde eu chegar vocês conseguem chegar junto comigo. Né? Então essa é a estratégia, é você dar o primeiro passo na política, coloca o nome à disposição e traz as pessoas, só que você vai trazer colhendo eles, né? Não espantando eles, né? Porque como eu disse ainda há pouco, né? A enfermagem não é boba. Você vai falar alguma coisa para mim aqui, eu vou saber o que você está falando, eu posso até concordar com você no momento, mas eu viro as costas, eu já sei, né? Olha, o cara falou bobagem. Entendi. Ele veio muito bem Preparado, né? Acho que não estamos tão preparados assim, né? E os projetos agora, então, nesse ano, não está mais como candidato? Não. Eu tive uma conversa muito franca com alguns colegas meus, né? Que faz ali o nosso presidente do partido, né? E bati um papo, fui bem realista com eles. Falei para eles da minha indisponibilidade naquele momento, que eu não ia ter condições de sair naquele momento, né? Eu fui muito claro e fui muito objetivo, e aí eles me deram a oportunidade, né? E eu fui ajudar outro candidato, né? Hoje o meu candidato ali é um candidato que já tem um conhecimento, né? E por que eu fui com esse candidato? Porque ele também olha não só para o esporte, mas ele olha muito pela saúde também, né? E as ideias, os projetos que ele teve, eu tive acesso a alguns projetos deles, se encaixa com os meus, né? Então isso também me motivou, além dele ser uma das lideranças fortes em São José, né? É um cara que, no meu ponto de vista, além de estar preparado, é um cara que já, para nós ali, já é um cara muito bem eleito, né, em São José. Se não for um dos mais votados, vai ser pelo menos o segundo mais votado. E os projetos que você vai fazer para 2026? Não, 28. 28, né? 28. Daí agora você vai trabalhar esse aumentativo. Para 2028, Deus sabe o que vai acontecer. Eu não posso garantir nada. A minha vontade não é a vontade de Deus, né, vamos dizer assim, mas a minha vontade de 2028 realmente é ter um plano aí para a gente lançar uma campanha, né? Só que para isso a gente precisa se fortalecer. Eu não posso iniciar meu trabalho no último ano, né, pensando no ano seguinte. Eu preciso iniciar o meu trabalho já em janeiro, né? Iniciar em janeiro agora do próximo ano, já pensando para daqui 4 anos, se tudo correr certo, se correr tudo certinho, a gente já sair, né, com um lapso de tempo maior e muito mais preparado do que agora e mais preparado do que vem lá na frente. Sua visão para a saúde de São José, como que você vê hoje em dia e o que pode mudar tanto utilizando a área da saúde e da enfermagem? Eu não vou falar só de São José, né? Vamos falar de um modo geral. A saúde, de modo geral, ela está doente. Por que eu te falo isso? Isso não é culpa do profissional da saúde. Isso, às vezes, pode ser culpa até mesmo da própria população, né? Se você pegar uma UPA hoje, vamos dizer que hoje tem jogo da seleção brasileira, é Copa do Mundo, você não encontra doente em horário de jogo. E é impressionante. Você só vai encontrar doente depois do jogo. Sexta e segunda-feira são os dias de maiores movimentos. Por quê? Porque é o dia que o médico precisa obrigatoriamente dar atestado para eles no Sistema Único de Saúde. Porque se você não der atestado na UPA, os caras, eles são loucos, os caras querem brigar, eles partem para cima, eles são agressivos. Não são todos, tá? Mas alguns deles, e isso
traz medo, traz medo para o médico, traz medo para a equipe da enfermagem. E eu falo isso para você com toda certeza absoluta, porque eu passei por isso, né? Em 2018, inclusive, quando eu ingressei no meio político e eu estive na UPA em São José dos Pinhais, foi assim que aconteceu, né? E eu presenciei muitas coisas de pessoas tentando agredir médico, tentando agredir enfermeiro, partindo para cima de guarda, tomando aquela tonfa que fala, né? Para bater no guarda. Então, assim, muito disso acontece. Então, não é culpa do profissional. É lógico que esse tipo de coisa começa a afastar os profissionais com salários pequenos acabam se estressando muito, eles trabalham 2, 3 empregos aí para poder manter uma renda mais ou menos, para poder ter uma vida mais ou menos dentro de casa, para poder dar o melhor para o filho, para ter um carrinho mais ou menos, para ter uma casinha ali com as suas mobílias, né? Então tudo isso o profissional da enfermagem passa. Eu acho que se ganhasse um pouquinho melhor, de repente as coisas poderiam mudar. Nós tivemos uma briga muito grande pela aprovação da nossa PL, na época, acho que, salvo engano, 2564, né? E esse projeto de lei acabou sendo engavetado, e aí voltou, e aí saiu de novo, e aí os ministros não aprovaram, e por fim a gente continua na mesma ainda, né? Diferente do que era, né? Então assim, ninguém aprova nada e ninguém nos vê com esses olhos, né? Então a enfermagem, assim, no meu ponto de vista, ela está doente, e não é só a enfermagem. Quando a gente fala da enfermagem, a gente está monopolizando algo, mas a gente tem que lembrar que lá no postinho, lá na UPA, no hospital, nós temos pessoas muito mais importantes do que a gente, que é a menina que faz a limpeza, que é a menina da higiene, porque se ela não limpa o hospital, você não tem uma cama limpa para você deitar, não tem a menina da lavanderia, não te dá um cobertor, um lençol, o vigilante não cuida do teu patrimônio, né? Porque ele não está ali para cuidar da tua vida, ele está para cuidar do patrimônio, né? Então a gente tem que pensar nessas pessoas. Então a partir do momento que as grandes lideranças começarem a pensar nesses profissionais, de repente as coisas começam a abrir um leque muito maior, né? Porque é muito mais fácil eu colocar um profissional para atender 30 pacientes ali, né? E legalmente o médico, por exemplo, ele legalmente, acho que pelo CRM, ele pode atender um paciente a cada 15 minutos, né? Ou seja, 4 pacientes por hora, né? Isso legalmente pelo Conselho Regional de Medicina, se eu não estiver enganado, se estiver falando bobagem, pode me corrigir. Como é que eu vou atender 30 pacientes rápido? Não faz sentido o paciente chegar aqui, eu olhar para o cara e só escrever aqui, tá aqui, dispensa o cara, não faz sentido, né? Então a saúde em si, ela está doente, e para mudar tudo isso aí precisa mudar a população e os profissionais também. E a atuação dos enfermeiros, que veio uma nova normativa, de os enfermeiros começarem a fazer a consulta de enfermagem. O que tu me diz sobre essa ação? Eu não sou contra. Não sou contra. Assim como eu não sou contra do enfermeiro fazer a sutura, eu não sou contra do enfermeiro fazer a consulta, também não sou contra do enfermeiro prescrever. Afinal de contas, a gente já prescreve algumas medicações, né, de uso contínuo, né, os antihipertensivos, né, algumas medicações para doenças crônicas, para otimizar o tempo do médico ali, a gente tem autorização já, né, tem uma lei que nos dá esse caminho para a gente poder fazer essa prescrição. E eu não sou contra o enfermeiro fazer a avaliação, desde que o enfermeiro tenha conhecimento. Eu não posso colocar um enfermeiro de atenção primária para atender um paciente numa atenção secundária. Mas eu posso colocar o de secundária para atender o da primária. Por quê? O conhecimento ele é diferente. Porque o enfermeiro de atenção primária, ele está acostumado a olhar para o paciente e falar, olha, tua carteirinha de vacina aqui, ó, não está completa, falta essa vacina, essa, dá para fazer um curativo aqui. Já o enfermeiro da atenção primária, da secundária, não, ele vai olhar para você, ele vai fazer a anamnese completa. Né? Ele vai olhar para você, ele está conversando e olhando para você e já entendendo o que está acontecendo. Se você tem algum tipo de palidez, se você tem algum tipo de sudorese, se você tem cianose, se não tem, se está com um esforço para respirar, né? Se tem aí uma frequência cardíaca aumentada. Então a gente consegue ter essa diferença, né? Então eu não sou contra o enfermeiro fazer essas avaliações, porém eu acho que a gente precisa passar por um treinamento, né? E eu também sou a favor de que todo profissional de saúde, inclusive da enfermagem, né, para que isso nos dê um pouco mais de segurança, passe por uma prova, né, porque
a gente precisa estar fortalecido. Tem uma formação técnica mais adequada e com um respaldo. Né? A educação ela sempre volta nos nossos debates. Sempre volta nos nossos debates. Né? E ela faz parte, ela é necessária. Porque né? Entenda bem. Se eu sou estudante de direito, me formei, eu preciso passar por uma prova da ordem, não é? Para eu poder exercer a minha profissão, eu preciso passar por essa prova, senão eu não exerço. É simples. Se eu sou enfermeiro, eu preciso passar por uma prova para entender até onde vai o meu conhecimento. Apesar que na saúde, nem tudo que a gente faz na teoria, ela anda do lado da prática, né? Porque às vezes a gente, numa questão de emergência, eu não posso chegar para o paciente e falar assim, olha, abaixo da calça que eu vou fazer uma adrenalina para poder diminuir edema de glóte por conta de um choque anafilático. Não posso, entende? Então na emergência a gente vai por cima da calça e tudo mais. Né? Primeiro a gente trata a situação, depois a gente vai na ocasião ali, é isso. Né? Então, mas eu sou... Mas é assim que acontece, né? A emergência a gente não pode pensar no que a gente vai fazer. Primeiro a gente atua, depois a gente cuida, trata ali. Se o cara pegar uma infecção, a gente trata a infecção. É mais fácil tratar a infecção depois do que esperar o cara morrer, não é? Exatamente. Então eu acho que a gente precisa pensar dessa forma. Então o enfermeiro ele precisa passar por uma educação continuada, assim como o médico, assim como a menina da higiene, que ela precisa entender por que ela está ali naquele momento para cuidar, para limpar os colchões, por que aqueles colchões precisam estar limpos da maneira adequada para evitar infecções, né? Aquelas infecções cruzadas que a gente chama. Então eu acho que precisa sim, e eu não sou contra qualquer tipo de atendimento do enfermeiro, não. Até porque otimiza o médico também, né? Ajuda o médico também. Bom, foi muito bom, né, esse papo, mas assim, para finalizar, o que o doutor acha que tem que mudar ou implantar para a política na situação ou no exercício da enfermagem ou como enfermeiro? Qual que é a sua visão política para a enfermagem na tua condição atual? É aquilo que eu falei, né? A enfermagem ela precisa se politizar. Enquanto eles não, o nosso grupo de profissionais não se politizar, nós não vamos conseguir colocar nenhum profissional no legislativo, executivo com a nossa confiança. Aqui no estado nós temos condições de eleger pelo menos 2 deputados estadual e pelo menos 1 deputado federal, além de prefeitos e vereadores. Nós temos essa condição. Só que para isso nós precisamos da confiança desses profissionais. Né? Enquanto eles não tiverem essa política voltada para a cabeça deles, olhando para a nossa categoria e olhando para os demais profissionais, não adianta. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? A gente precisa entender isso, mas para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar. E plantando, né? Já vai ter que plantar hoje para colher amanhã, não tem muito o que fazer. Né? Mas é um caminho muito grande a percorrer, dá resultado. Reformulei tua frase, não sei se era isso ou está corretíssimo. Sanado as dúvidas. Doutor Thiago, obrigado pela sua presença, né? Pela sua explanação do homem completo, viu? Esse agora está fazendo aeromédio, agora ninguém no ar, na terra. Já pensou? Tá aí, né? E cadê doutor João? Isso aqui é para você, doutor. Obrigado. Nosso presente. Espero que 2028 vai estar ainda lá. Você vai lembrar desse podcast. Vai. Vai ter muitos, né? Vai ser toda manhã ela seja um símbolo para a nossa caneca da sorte. Nossa caneca da sorte. Muito obrigado aí. Pode deixar um recado para os seus colegas, amigos aí, família, pode. Vou deixar aqui, eu vou aproveitar o espaço, então eu vou fazer a minha parte. Em São José dos Pinhais, então a gente está passando agora por um momento de uma política muito grande. Deixo aqui, estendo o convite para vocês aqui. No sábado agora eu tenho uma reunião. Essa reunião eu vou fazer para um candidato a vereador chamado Andrei Gondro, 40123, o número dele. E faço questão e peço para que vocês acompanhem ele na rede social também, porque além dele ter sido secretário de esporte, ele tem um amplo conhecimento também na saúde do nosso município. Aproveito também para que vocês
compartilhem aí esse material assim que chegar para vocês, né? E sempre que vocês puderem também poder marcar a nossa prefeita ali na Singe do município de São José dos Pinhais e o nosso deputado estadual Thiago Bir, né? As 3 pessoas aí que são sensacionais e têm nos dado muita ajuda dentro do nosso município. Aos demais eu deixo meu agradecimento aí por tudo que vocês têm feito por nós e me acompanhem também nas redes sociais Thiago Freire SJP, Thiago sem H, diferenciado. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Obrigado. Aos colegas, amigos e os profissionais da área da saúde, terminamos aqui um Pod Apas e obrigado, até mais. Obrigado.